Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tema do dia 10 de janeiro. 25/18, 29 de dezembro de 1928. Céus e sóis mudos. Para variar, né? Sempre bate com um pouco do que a gente está falando, né? A gente comentou ontem sobre as obrantes falantes, como que uma pessoa vai receber o investimento de Jesus, né, para aceleração do seu processo, para ela ser obrante falante, né? E aqueles que vivem só de intenção e sobre os efeitos somente da divina vontade, porque não sabem partilhar o que Jesus, reconhecer o que Jesus está fazendo em suas vidas e partilhar aquilo que Jesus está fazendo em suas vidas, né? Não sabem ver Jesus e a divina vontade, os milagres da divina vontade, né? Então, aí tem que mudar, né, a chave da cabeça de muitas pessoas. Alguns me procuraram pedindo, né, o que fazer para essa aceleração acontecer. E é justamente começar a narrar suas partilhas, né? Ter mais envolvimento, né, em querer
né, participar mais, envolver-se mais nas conversas, nas luzes, tem que ser assim mais esperto, né, mais atento, estar mais disponível. Então, se Jesus vê a alma assim, aí ele vai investir nessa alma para que ela possa, ao se expor mais, ela vai também aparecer mais as suas fraquezas, misérias também, e aí a gente vai descobrindo o que falha, o que falta na pessoa para a gente ver o que pode ajudar, né? Aconselhar a pessoa, mesmo que seja difícil, mesmo que a pessoa se sinta humilhada, se sinta, né, passar por várias situações, ela tem que passar, não tem que fazer, né? Como que vai, né, conseguir receber o investimento de Jesus sem dar tudo, né? Tudo que precisa dar para Jesus. E dar primeiro é a sua mudança, né? O seu desejo de mudança, o seu desejo de melhorar, né, em tudo, né, em dar para Deus, porque tem uma boa vontade que é exigida, né, da pessoa. Então vamos lá. Olha só como que o cerquinho da divina vontade na sequência dos trechos sempre está nos acompanhando, né? Lá, céus e sóis mudos e céus e sóis falantes. Como continua a criação, né, em nós, né, criando em nós. Como o céu não será mais estranho à terra. E a gente tem falado bastante sobre essa vida de céu, né? Estava seguindo o fiat divino na criação para fazer companhia aos seus atos. E meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, olha como é bela a criação, que ordem, que harmonia contém. Mas apesar de sua beleza, os céus, as estrelas, o sol, todos são mudos. Não tem virtude de dizer nem sequer uma palavra. Em troca, os céus, as estrelas, o sol, o vento imperante de minha divina vontade são todos falantes e têm uma eloquência tal. Ah, daqui que eu tirei essa palavra eloquência, né? Porque eu falei, nossa, de onde que eu fiquei tirando essa palavra eloquência? Eloquência é daqui mesmo, do livro do céu. E bate, né? Parece que é uma continuidade do outro trecho, né? Anterior, que estava falando sobre a Luísa ofertar, né? Os homens, os atos humanos das pessoas, né? E, né? Que o homem que é importante para Jesus e não só o vento, que essas coisas criadas são mudas e elas são representantes somente de alguns poderes de Deus, né? Alguns atributos, mas não são a vida de amor, né? Jesus estava falando sobre isso semana passada. E agora Jesus vem continuar no trecho seguinte, a mesma conversa praticamente, para poder frisar na cabeça da Luísa essa informação que a gente já tinha comentado semana passada, que ele estava tentando ensinar a Luísa uma coisa, né, diferente. Então aqui ele está continuando a conversa. Então, minha filha, olha como é bela a criação, que ordem, que harmonia contém. Mas apesar de sua beleza, os céus, as estrelas, o sol, todos são mudos. Não tem virtude de dizer nem sequer uma palavra. Em troca, os céus, as estrelas, o sol, o vento, imperante de minha divina vontade, são todos falantes. Tá vendo? Em troca. Então é interessante que ele fala, né? Na criação, tem a ordem e a harmonia que contém sua beleza, os céus, as estrelas, o sol, todos são mudos. Não tem virtude de dizer nem sequer uma palavra. Criação. Mas na divina vontade, em troca, os céus, as estrelas, o sol, o vento, imperante de minha divina vontade, são todos falantes e têm uma eloquência tal que ninguém pode igualar. O anjo, o santo, o douto, diante dos céus de minha vontade faladora, ficam mudos e se sentem ignorantes. O que ele está querendo dizer com isso? Como que é isso? Céus, sols? Ué, o que é isso? Da divina vontade, da minha divina vontade? Vamos prestar atenção, né? Mas por que estes céus e sóis são falantes? Porque contém a vida. Então, quem que contém a vida? O homem. Ele falou que só o homem contém a vida do amor. Então, por que agora os céus, os sóis, as estrelas contêm vida? Vamos prestar atenção. Mas você sabe o que são estes céus e sóis falantes? Olha, são os conhecimentos que te manifestei sobre minha divina vontade. Então ele chama os conhecimentos da divina vontade de sóis, de estrelas, né? De céus. Então, então os céus, as estrelas, o sol, o vento,
né? Chama de conhecimentos agora, né? Que contém vida. Esses conhecimentos contêm vida. Então, ele não está falando do homem. Olha que legal, né? De Jesus dá um nó no cérebro da gente, né? Dá um nó no nosso cérebro, porque ele muda de assunto. Ele muda para os conhecimentos. Ele tira agora a vida do homem. Ele está falando que é os conhecimentos que ele manifestou sobre a divina vontade, que são os céus, os sóis, as estrelas e o vento imperante da divina vontade. Jesus vai dar cada nó no cérebro da gente. Jesus. Vamos lá. Mas por que estes céus e sóis são falantes? Porque contém a vida. Olha lá. Mas você sabe o que são estes céus e sóis falantes? São os conhecimentos que te manifestei sobre a minha divina vontade. Ela não só é vida, mas é a fonte, a origem e a vida de todas as vidas. Por isso, os céus de seus conhecimentos não podiam ser mudos. Assim, cada conhecimento sobre o meu fiat divino é um céu, um sol, é um vento diferente um do outro, que tendo a virtude falante e possuindo a vida divina, tem virtude de produzir novos céus e sóis mais belos, e ventos mais impetuosos. Que loucura isso, gente! Que loucura que Jesus dá um nó no cérebro da gente. Ele tem céus, a gente fica confuso. Tem hora que é o céu verdadeiro da criação, tem hora que é o sol verdadeiro da criação, tem hora que é, né? Tem hora que é o homem que ele deseja, tem hora que é os conhecimentos, que são céus também, tem hora que os homens são só humano. Meu Deus, ele só sabe falar de sol para lá, e sol humano. Adão é o sol humano, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Loucura no caldeirão, né? No caldeirão de Jesus. Loucura no caldeirão de Jesus. Então vamos lá, Jesus. A gente vai um dia entender o Senhor de uma vez, né? Vamos entender a sua linguagem. Um dia a gente chega lá. Para investir os corações e com o seu doce gemido dominante conquista-os. Para poder conquistar os corações. Veja então, minha filha, como meu amor superou o amor que tivemos na criação, ao manifestar-te tantos conhecimentos sobre a minha divina vontade. Então, olha só a informação nova que ele está dando. Que o amor superou-se mais do que na criação, quando ele criou verdadeiramente tudo que a gente conhece aqui da criação. Que as verdades dadas a Luísa são mais do que a criação. As verdades que Jesus veio todos os dias, veio todos esses momentos, ditar a Luísa Picarreta, é mais amor do que aquele amor que ele colocou na criação. Por quê, gente? Porque esses conhecimentos têm um poder muito maior de nos fazer felizes do que a própria criação. Esses conhecimentos nos trazem uma coisa eterna, um conhecimento que vai durar para toda a eternidade, os bens que são, né, imateriais, que são eternos, enquanto a criação ela é temporária, né? Então olha só que coisa impressionante, né? Então olha só, novos céus e sóis mais belos e ventos mais impetuosos para investir os corações e com seu doce gemido dominante conquista-os. Veja então, minha filha, como meu amor superou o amor que tivemos na criação, ao manifestar-te tantos conhecimentos sobre a minha divina vontade. Porque na criação, um só céu é um sol, etc. Bastou ao nosso amor, porque queríamos desabafar todo o afogamento do nosso amor sobre o homem falante. E nele queríamos criar os céus, os sóis falantes. Então, no homem é o lugar onde Deus realmente quer criar tudo o que mais interessa a ele. É no homem. E aí no homem ele vai criar céus, que são conhecimentos, sóis, que são conhecimentos, das luzes, né, dos conhecimentos. Né, o nosso amor sobre o homem falante, e nele queríamos criar os céus, os sóis falantes, no fundo de sua alma, que é onde realmente Deus quer trabalhar. Mas ao subtrair-se de nosso querer divino, pôs um limite ao nosso amor, e os céus falantes não tiveram mais vida nele. Os conhecimentos. Mas nosso amor não disse basta. No máximo fez somente uma pausa e esperou, mas não podendo conter-se mais,
retomou sua criação dos céus e sóis falantes na pequena filha do meu querer divino. Então, não aguenta mais, a divina vontade não aguenta mais ficar isolada das criaturas. A divina vontade não aguenta mais ficar, né, deixada de lado, ele não aguenta mais, ele já falou isso várias vezes no livro do céu. Né, no trecho do dia 9, justamente foi isso, ele falou, e quem dá conta do nosso choro? Quem que presta atenção no meu choro, Luísa? Ninguém. Né? No nosso choro, Luiz, você vê. E não é só dessa vez que ele fala isso. Tem vários trechos no livro do céu onde ele reclama disso, de que ninguém dá atenção para ele, de que ninguém dá atenção para Deus, de que deixa Deus falando sozinho, que deixa Deus isolado, que deixa a divina vontade sozinha, que deixa 6.000 anos de isolamento. Isso é a coisa que eu mais ouço e que mais toca o meu coração no livro do céu, e é que aquilo que mais me faz eu andar para frente para poder falar mais e mais e mais dessas luzes e deixar Deus cada vez mais livre em mim, porque é a coisa mais importante, acima de todas as demais preocupações da minha vida, acima de qualquer coisa que seja mais importante, o mais importante é eu não parar de falar. Né? Eu tenho muita coisa que eu poderia fazer na divina vontade, muita coisa. Se vocês soubessem as possibilidades que eu vejo de material, de formas de trabalhar para poder divulgar a divina vontade de uma forma mais eloquente, mais clara, assim, para o humano, mas Jesus não me deixa fazer. Hoje mesmo conversei com ele e falei, Jesus, por que o Senhor não me libera do meu trabalho, né? Faz meu marido não precisar de mim, e agora ao contrário, parece que meu marido precisa mais de mim do que nunca. Parece que o Senhor nunca me libera e tal. Ele falou assim, ele mesmo falou assim, ó, do jeito que você tá aí, você fala mais, porque você não tá presa, né? Não é, né, modo de falar, não tá presa em coisas humanas, assim, de ficar lá, né, fazendo os seus, né, fazendo escritos, escrevendo e fazendo slides que você gostaria de fazer, que você gostaria de escrever, que você queria isso, queria aquilo. Você ia ficar horas e horas e horas e horas para fazer um vídeo, né, 20 minutos de vídeo, você ia ficar criando imagens e criando um monte de coisa para poder fazer do jeito que você está imaginando. Imagina quanto tempo que você vai gastar para fazer um trabalho do jeito que você pensa para o humano ficar satisfeito. Mas só que como eu não deixo você ter tempo para essas coisas, você é obrigada a fazer aquilo que você só falar. Você é obrigada a fazer só um vídeo falando 4 horas. Mas aí você está totalmente livre para mim, para eu pegar a sua boca e falar tudo o que eu quiser. Então eu não preciso, você não me fecha. Por isso que eu permito que você nunca saia desse serviço, de ter que trabalhar com seu marido. Fique aí trabalhando, porque a única coisa que sobra para você é aquilo que é mais rápido, que é falar. E eu te dou esse dom de falar. Eu já te dei esse dom, te capacito para isso, te dou a voz bonita, boa para você falar. Né? A capacidade de ficar até 4 horas falando sem parar, lendo sem parar. Então, já estou te dando tudo o que eu preciso e mais um pouco. Você, ainda durante o dia, está sempre se comunicando com esse grupo, sempre falando. Então, é isso que eu quero. Falante, 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 falante. Todo dia é uma luz nova que eu te dou. Todo dia é uma coisa nova que a gente conversa. Todo dia. E assim você me dá muito mais atenção. Agora, se você fosse querer fazer o que, né, você viu lá, vários sistemas, aplicativos, programas que ensinam a fazer uns esquemas super interessantes para explicar o livro do céu inteirinho em textos, né, com imagens e tudo mais. Você vê aquilo lá, você fica namorando aquilo lá, gostaria de fazer aquilo, mas você sabe muito bem quanto tempo que você vai ter que dedicar digitando, digitando, digitando. E você gostaria que eu te liberasse para você só fazer para a divina vontade 24 horas por dia, né, para ficar livre para a divina vontade. Você vai deixar de viver, você vai deixar de viver. Você vai deixar de viver sua vida, aonde eu estou aparecendo, aonde eu estou mostrando atos, aonde a divina vontade está reinando. Então não deixe você presa, não deixe, deixa para outra pessoa que é humano 100% fazer isso, né? E aí você fica na sua. E aí, né? Daí tudo bem, fazer o quê? Daí de vez em quando alguma coisa eu faço para Jesus lá nos aplicativos, no site, né? E daí as meninas já estão postando o livro do céu, que é o mais importante. E aí de vez em quando eu coloco alguma meditação em texto, ou de vez em quando eu faço um post lá, né? Quando eu posso, e assim Jesus vai vendo, né? Devagarinho a gente chega lá. De vez em quando ele me desperta uma formação para dar, e aí eu preparo uma formação e dou uma formação sobre alguma coisa, como eu fiz agora dos vieses cognitivos, né? Aí ele me dá uma iluminação e aí a gente vai fazendo, mas o que ele mais deseja é o livro do céu. É o livro do céu, os conhecimentos do livro do céu. Que é o mais importante são esses conhecimentos, né? Então, olha lá, vamos lá. Então, os céus, os sols falantes, não tiveram mais vida nele.
Mas nosso amor não disse basta. No máximo fez uma pausa e esperou. Mas não podendo conter-se, mas retomou sua criação dos céus e sóis falantes na pequena filha do meu querer divino. Olha para eles no fundo de tua alma. Todos os meus conhecimentos sobre meu fit, todos em ordem e harmonia. E quem é céu e fala e forma outro céu? Quem é sol e fala? É interessante que ele fala isso. Quem é céu e fala e forma outro céu. Quem é sol e fala. E enquanto se faz luz e aquece, forma outro sol. Então ele faz alguma separação sobre os conhecimentos. Como que é isso? Como será que faz essa separação do que é céu falando, do que é sol falando? Agora eu fiquei curiosa, né? O que será? Qual tipo de manifestação de verdade se chama céu? Qual outro tipo de manifestação da verdade que se chama sol, né? Então eu fico curiosa sobre isso, né? E forma outro céu, quem é sol e fala, e enquanto se faz luz e aquece, forma outro sol. Ah lá, quem é mar e forma suas ondas falantes, e enquanto fala, forma outro mar para investir com suas ondas falantes, e todo mundo, e com sua palavra criadora impor-se para fazer-se ouvir, para levar a todos um novo mar de paz e de alegria da minha vontade. Ah lá, agora é vento. Quem é vento e ora com seu império, fala para derrubar por terra os corações mais duros. E ora fala com as suas carícias para não infundir temores. Ora fala com gemidos amorosos para fazer-se amar. E enquanto fala, forma outros ventos, e sua palavra corre para fazer conhecer a vida, a potência do meu querer divino. Em suma, todos os meus conhecimentos sobre ela Todos os meus conhecimentos sobre ela são uma nova criação mais bela, mais variada que a mesma criação, e muito mais bela porque é falante. E sua palavra é a vida de minha divina vontade, que leva a criatura. Por isso me sinto feliz em sua alma, porque estou no meio de meus céus. Olha lá, ele fica feliz na nossa alma, porque ele fica no meio de seus céus. Céus, estrelas e sóis falantes. Agora ele não fala de mar lá, não fala de vento, tá falando então, tá vendo interessante? Mas minha felicidade se duplica quando você faz o sacrifício de escrever. Ah, tá vendo? Além dela ter o conhecimento na alma dela, duplica quando a gente publica. Olha, quando escreve, quando fala. A alegria dele se duplica quando ela escreve. Então, a mesma coisa a gente, né? Por isso que a alegria dele se duplica quando a gente partilha. Quando a gente escreve ou a gente faz partilhas, né? Tá vendo? Mas a minha felicidade se duplica quando você faz o sacrifício de escrever, porque vejo que estes céus falantes sairão, olha lá, sairão ao público. E sua palavra formará novos céus que levarão a vida do meu Fiat divino entre as criaturas, tá vendo? Duplica mais ainda a felicidade da pessoa, que é aquilo que eu falei, a aceleração, né? Eu falei da aceleração que Jesus quer fazer através dessas pessoas que não ficam com a palavra guardada, mas elas vão e ficam falando, sempre falando, despertando cada vez mais esses conhecimentos para frente, dando essas palavras para as pessoas, né? Fazendo mais partilhas e mais partilhas e mais partilhas. Então o céu não será mais estranho à terra, olha só. O céu não será mais estranho à terra com essas partilhas todas, porque estes sóis falantes formarão a nova família celestial sobre a terra, e sua palavra porá em comunicação ao Criador e à criatura. Os ventos destes conhecimentos porão em comum as alegrias secretas da Santíssima Trindade, e tornando-se proprietária da santidade e felicidades divinas, todos os mares desaparecerão, e eu terei a alegria de ver a criatura feliz como saiu de nossas mãos criadoras. Então é isso mesmo, a gente continuar publicando. Além de dar alegria para Jesus, né? Aí vai formar as criaturas que vai ser da família celestial, essas pessoas que vão conhecer o céu na terra e que vão querer viver de céu e não mais de terra, e ele terá a alegria de ver a criatura feliz como saiu de suas mãos criadoras. Então é consequência e a gente deve continuar fazendo esse trabalho incansavelmente, custe o que custar, do jeito como Jesus quer, não do jeito que a gente quer. A gente pode ficar namorando meios de fazer,
mais elaborados, mais chiques. Mas o que adianta, né? Se isso não vai levar a lugar nenhum, se não for a vontade de Deus. Tem que ser a vontade de Deus, não pode ser a sua vontade, né? Então eu falo para Deus, já que o Senhor quer que eu trabalhe, que eu fique muito tempo na empresa, fazer o quê? Eu faço a sua vontade, não faço a minha. E assim eu vou vivendo do jeito que eu tô seguindo e tá dando conta, né? Tô dando conta, né? Graças a Deus. Né? De fazer tudo e mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco, amém? Então é isso. Deus esteja com você hoje e amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na divina vontade. Fiat, fiat, fiat. Jesus, eu confio em vós. Recebi uma luz. Estava pensando em uma porção de coisas que eu fui observando esses dias. Agora abriu o véu. Aí Jesus mostrou para mim por que aqui na terra já é céu. Já é céu. Já faz tempo que é céu. Nunca deixou de ser. Ele já está. Ele já colocou aqui na terra a divina vontade, que é o ato único dele. E lá no céu, é ele que é o próprio ato único do céu. Aí ele mostrou para mim ontem. Ele falou assim, como que você não consegue ter dinheiro suficiente para... Seu marido não consegue ter dinheiro suficiente para poder pagar todas as contas. Como a sua irmã tem dinheiro, ela tem muito dinheiro e vocês não têm. Como seu irmão está numa situação mais tranquila do que vocês, né? Ele falou que o ato único, ele é uma realidade. Ele é um mundo aqui na Terra. O ser humano pode conquistar todas as coisas, conforme a sua capacidade, conforme a sua graduação, né? O grau que alcança. Então, na Terra, a pessoa que investe na Terra em tirar o melhor da Terra, né, que é dinheiro principalmente, por si próprio, os seus próprios, né, os meios honestos, os seus meios honestos, precisa estudar, precisa fazer faculdade, né? E aí ele falou, precisa fazer mestrado, precisa estudar outra língua, precisa sacrificar para poder conseguir. Aí ele falou assim, por que a sua irmã tem dinheiro para emprestar, para ajudar as pessoas, né? E ela viaja o mundo inteiro se ela quiser, com o dinheiro dela, e ela ainda viaja com a ajuda da empresa que manda ela para todo lado, e ela está conhecendo o mundo inteiro aí. E aí você fala assim, nossa, mas eu tenho Deus que falou que eu sou rainha, que eu sou rica, que eu não preciso pedir nada para ele, mas eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Meu Deus, é a conta a conta do meu filho, da escola do meu filho hoje que vem se eu não tenho dinheiro. Como que é isso? Meu marido não consegue dormir por causa disso. Aí como que eu sou rica? Como que é esse armário divino que eu posso bater e pegar qualquer coisa? Ele falou assim, é o ato único, né? Você precisa ter capacidade, capacitação para conseguir se colocar no mercado de trabalho, ter experiência para poder você conseguir as vagas e ter indicação, né? Ter pessoas que vão indicar você para um emprego e assim abrindo as portas para você. Então o homem precisa de buscar. Ah, mas tem gente que fica rico com a loteria. Pois é, precisa jogar para poder ganhar. E assim, mas são pessoas que estão investindo no mundo. Tem pessoas que estão investindo no mundo. E vão receber problemas humanos. E vão ficar com a cabeça infernizada no mundo. Então, qual que é a sua vantagem? Você não tem esse problema. A sua vida está muito tranquila. Por causa das verdades do Fiat divino, né? Por causa do Fiat divino. Você vai com a cabeça tranquila. Você não tem esses problemas que os outros têm. Então, tão infernizada a cabeça no humano. Sua mãe, de fica nervosa, preocupada com quem ela vai vestir. Ela toda hora vem pensamentos loucos na cabeça dela. Que ela vai ter dinheiro guardado, mas vai ser mendiga na rua. Porque não tem coragem de gastar.
ela fica pensando tudo de coisa de ruim, e um atrás do outro, sem parar. O que faz ela parar de pensar, às vezes assistir uma televisão, assistir uma novela, ficar ouvindo notícia, aí ouvindo uma música, outra coisa que de repente naquele momento distrai ela, ela para de pensar. E ela fica lutando contra os pensamentos. Ela falou pra mim ontem. O meu marido é a mesma coisa. Ele falou, eu tava 1h da manhã sem conseguir dormir ontem, porque vinha pensamento da minha, que eu tenho que contratar a menina, que eu tenho que oferecer um salário, não sei qual salário eu ofereço, que tipo de forma de contratação eu vou fazer. E tava pensando no cartão de crédito que tá vencendo e eu não tenho dinheiro, nem sei como vai surgir esse dinheiro para pagar. Tava pensando nas outras contas, tava pensando nos produtos que eu tenho que cadastrar, como que eu vou fazer, e, não sei, e tudo de uma vez, assim, um atrás do outro os pensamentos, e eu não conseguia dormir de tão agitado com esses pensamentos, né? E aí é humano, a pessoa tem que... Aí ele não consegue ter esse equilíbrio mental, essa calma, não consegue. Eu não tenho esses problemas, não tenho essas preocupações mais. Ele falou, você é rica do conhecimento, do espiritual, é muito melhor e não te falta nada, né? E eu cuido de você, eu acabo resolvendo esse problema, acabo permitindo que surja o dinheiro até da onde você não sabe nem de onde vem, mas ele sabe que é do trabalho que ele realiza, porque eu não posso ser injusto. A justiça vai trazer o dinheiro somente conveniente, né? Eu posso dar uma esticadinha nele escondidinho, mas não às claras, né? Porque o seu marido precisa, né, de uma certa forma, ver que não é milagre, que é ele trabalhando, que é ele que tem que trabalhar para conquistar com a picareta, né? A picareta, não é a picareta da Luísa. Com a picareta ele tem que conquistar as coisas, né? Do ato único pela justiça. Porque eu não vou dar nada de graça, entre aspas. Mas ao mesmo tempo eu estou multiplicando as suas vendas. E se olhar com a lupa, ele vai ver que é eu mais do que ele trabalhando, né? Que eu sou o armário divino e que trago a solução. Aí tudo bem, aí ele falou sobre a terra. Aí ele falou que no céu é a revelação, o véu que abriu. Ele falou que no céu é a mesma coisa que a terra. Ele falou que ele já mandou para mim algumas visões de santos que estavam no céu, que viram o céu. E que aí lá o céu é lindo. Mas as pessoas que narraram o céu, que foram até o céu, não sabiam tudo o que estava lá. Do mesmo jeito que nós também não conseguimos acessar tudo o que o ato único pode nos oferecer, porque nós não estudamos inglês, porque nós não fizemos várias faculdades, não fizemos mestrados, vários mestrados, doutorados, porque a gente não estudou outras línguas, porque a gente não tem um simancol, nada a ver. A gente não tem é outra palavra, pessoas que indiquem a gente para empregos, que a gente não tem tempo para ficar jogando a loteria, que tudo isso vai acessando o ato único. Aí a pessoa lá no céu, se ela não estuda na terra os conhecimentos divinos, ela lá no céu, ela vai faltar. Então quem estuda na terra, os conhecimentos da terra, por exemplo, a minha irmã, quando ela for para o céu, ela vai ser uma ignorante no céu. E aí ele mostrou a cabeça de uma pessoa lá no céu, como que é. Ele falou dos dois tipos, ele mostrou para mim a cabeça. Agora mesmo ele mostrou. Ele mostrou a cabeça de uma pessoa lá no céu, deslumbrada com tanta beleza, e ela não sabia o que era aquilo. Ela não sabia como acessar tudo aquilo. Ela teria que fazer faculdade no céu, né? E ela mesmo assim não tinha capacidade. Então que na eternidade lá no céu ela vai viver assim, vagando lá no céu, de glória em glória, porque lá no céu é só felicidade, não tem empecilhos para ela conhecer a Deus, mas é a mesma coisa que a terra. Aqui a única diferença é que aqui na terra se há empecilhos para conhecer a Deus, que é todos os inimigos nossos, riqueza, a estima, né, que ele fala no livro do céu, que as riquezas, a estima e não sei mais o que ele falou, e os prazeres, são os inimigos do homem, que daí o homem não faz a faculdade aqui na terra, né, e deixa Deus alimentá-lo
né? E que lá no céu é o contrário. Lá no céu vai ter tudo. Vai ter tudo como aqui também tem. Vai ter todo o material já disponível para a pessoa, né? A comida vai estar do lado ali para ela pegar. Mas só que o conhecimento, ela vai ter dificuldade. Do mesmo jeito que eu tenho dificuldade aqui na Terra, para poder conhecer o mundo aqui da Terra, conhecer a língua inglesa, eu tenho dificuldade. Eu não tenho cabeça para estudar inglês. E seria ótimo se eu estudasse inglês. Mas eu não consigo cabeça para isso. Ou eu cuido da divina vontade ou eu cuido do inglês, né? Ou eu trabalho com meu marido. Então o meu tempo é sagrado. Então o meu tempo é dedicado na minha capacidade limitada. Então o ser humano lá no céu também é limitado. E lá no céu Deus vai facilitar a vida. Porque para não ter mais os inimigos, não vai ter nada que distraia o homem. Mas o que vai distrair o homem é a própria grandeza da glória de Deus. A própria vontade da pessoa de saber o que é aquilo. Ela vai ver uma luz azul e é uma verdade de Deus aquela luz azul. É um atributo que fala muitas coisas, que comunica muitas coisas de conhecimento. Ela não vai saber compreender aquilo, ela não vai compreender. Ela vai ficar sempre falando que lindo, é lindo demais. Ela vai estar vendo a lindeza, né? Mas ela não vai compreender. E ela vai ficar no céu muitas vezes vagando, assim. E vai ter que ter todos os atributos humanos, as virtudes humanas, os atributos que precisam desenvolver aqui na Terra, de espirituais, ela vai ter que desenvolver no céu. Que é humildade, que ela também é livre lá no céu, para poder pedir ajuda e tal. Ela vai ter que desenvolver tudo no céu. As coisas que aqui na Terra ela não desenvolveu do espiritual. Para ela poder ter as coisas, ela vai ter que ser humilde. Ela vai ter que pedir ajuda para as outras pessoas. Ela vai ter que andar muito lá no céu, né? Modo de falar. Pedir para se transportar para algum lugar, para conhecer algum mistério, para entender, né? Ela vai ter que pedir uma autorização, uma permissão, né? Para poder voltar para a sua vida na Terra, para ela entender o que na Terra falhou, para poder ligar as coisas lá do céu, que vai ter um monte de coisa assim lá no céu, Jesus falou. Então que lá no céu vai ser igual à Terra, igual a gente se sentir muito pequeno, tendo que desbravar muitas coisas, querer muitas coisas e ter a necessidade única lá de conhecer a Deus e entender todas aquelas luzes que Ele vai, né, transmitir e que a pessoa não vai conseguir compreender. E aí quem compreende lá no céu, né, quem viver aqui na Terra o espiritual e vai compreender tudo lá no céu, muito mais facilidade. Então os filhos da divina vontade vão ficar muito mais, vão saber exatamente aonde Deus está, vai saber exatamente explicar tudo sobre Deus. Então, assim, vai completar o vazio que no céu falta, que lá no céu falta essas pessoas, ele falou. Que daí no redor do trono dele tem um vazio, que é as pessoas, os filhos da divina vontade. Mas por que é os filhos da divina vontade? Porque são as pessoas que no céu precisam ser os céus falantes. As pessoas falantes, obrantes falantes. Está faltando isso lá no céu. Sabe quando? Aí esse dia eu estava ouvindo a Alemanha, ela está faltando mão de obra lá na Alemanha. E eles estão tendo que pegar brasileiros, né? Esse dia eu estava assistindo no jornal. Está tendo que pegar brasileiros aqui do Brasil para levar para a Alemanha e eles aprendem o alemão lá. Eles nem esperam a pessoa aprender o alemão aqui no Brasil. Tem agências aqui no Brasil que estão dando tudo pago para a pessoa ir trabalhar na Alemanha. Mas é assim, pessoas que já são mais ou menos já formadas em alguma coisa. Já são enfermeiras ou auxiliares de enfermagem, ou que já tem alguma profissão que lá está carente, lá não tem, é muitos, milhões de vagas de emprego lá que está faltando. Veterinários, cuidadores de idosos, enfermeiros, médicos, engenheiros, um monte. Aí falou que aqui no Brasil os alemães estão tentando pegar os brasileiros e levar para lá, mas a mulher falou que não é fácil, que mesmo o salário lá, os profissionais da Alemanha não querem trabalhar mais, porque lá os salários estão horríveis. E aí eles pegam os brasileiros, em vez de acertar o salário dos alemães, eles querem pegar pessoas de outro lugar para trabalhar lá com um salário ruim. E mesmo a enfermeira falou assim, ó, aqui o salário é apertadíssimo por causa do custo de vida ser alto. Então a gente tem que... É muito difícil, mesmo que ganhe em euro para sobreviver aqui, não é fácil.
mas pelo menos aqui tem emprego. Só isso que é diferente do Brasil. No Brasil, às vezes, a gente não tem emprego, não tem essa segurança. Então, só isso. Mas aqui é ruim, porque a diferença com a língua é muito difícil. Então, a gente sofre muito, tem que lutar muito para trabalhar aqui. Ela falou, não é qualquer pessoa, fora a distância da família do Brasil, né? É muito difícil. Aí eu falei, nossa, então é essa dificuldade que vai ser lá no céu. Essa é a grande dificuldade lá no céu também, né? De que tem muito emprego para filhos da divina vontade e Deus está tendo que importar os filhos da divina vontade, né, da terra. Está tendo que importar da terra pessoas, né, que já vêm pré-formado da terra. Por isso que aqui ele deu o livro do céu. Ele falou, por que eu dei o livro do céu? Porque eu sou igual à Alemanha. Eu estou exportando de fora, né, importando de fora do Brasil as almas que vão ocupar o posto de obrantes falantes do céu. Eu estou tendo que buscar na terra. Por isso que os santos dos últimos tempos, eles têm essa vantagem da grande tecnologia que alcançou, né, na mente do homem, porque é o avanço do homem que faz a glória de Deus. É o avanço da mente humana que faz a glória de Deus no céu. O céu é mais feliz com o ser humano conhecendo ele lá. Mas como as pessoas estão lá no céu, ricas, cheias de Deus lá, e mesmo lá elas não conseguem compreender as luzes de Deus, e Deus fica até isolado um pouco lá no céu. Só não fica mais por causa que Nossa Senhora é a benfeitora do céu, é ela que é aquela que mais ensina lá no céu, né? Durante todos esses anos aí que elas tudo mais. E até os anjos não entendem Deus por causa dos mistérios do homem, né? Que eles aprendem também com Nossa Senhora, aprendem com os filhos da divina vontade também. Então, gente, é incrível o que Jesus falou para mim. Ele falou com todas as letras, gente. Tudo isso que eu tô falando para vocês não é coisa da minha cabeça. Eu não inventei absolutamente nada, eu não tenho coragem. Tô falando sério. É ele que ligou o quebra-cabeça, conversou comigo agora, explicou. Eu tô na bicicleta, então eu fico muito concentrada e ele começa a falar. É impressionante, eu tô chocada com isso aí. Vocês podem desenvolver, partilhar isso, porque é exatamente isso. Acham trechos que falem sobre isso, porque é exatamente isso mesmo. Ele falou que é desse jeito mesmo, que ele está falando. Que ele mostrou aquele noticiário da Alemanha justamente para mim entender a dificuldade que ele também teve durante esses anos. E essa coisa de não dar atenção para ele aqui na Terra é um problemão. Por isso que a pessoa que der atenção aqui na Terra vai ser lá no céu aquela que vai ter a colocação mais alta, que ele mais precisa lá no céu, para poder explicar sobre ele para as outras pessoas que estão lá. Ele quer trabalhadores da última hora. E aí ele falou assim, por que eu enviei o livro do céu só nesses tempos? Por causa da tecnologia. Eu planejei para a tecnologia e por causa do avanço racional do homem, intelectual do homem, que alcançou muito, né, que abrangiu. Mas ele que fez tudo isso. Ele falou que ele que foi fazendo de acordo com a limitação da cabeça do homem, porque ele sabia o tamanho da dificuldade que era fazer o homem se concentrar em coisas que ele queria oferecer de bens, tanto materiais como espirituais. E que os bens materiais são repercussão dos bens intelectuais, dos bens espirituais. Então são uma repercussão. O homem aprende um pouco mais espiritualmente e ao mesmo tempo intelectualmente também avança, e aí a tecnologia avança. E aí isso demora muito no processo por causa da distração, né, com as coisas que o homem fica buscando, na distração do mundo. Isso prejudica muito o ser humano. Mas à medida que o ser humano vai percebendo as vantagens da tecnologia, como ela facilita a vida, tal, aí ele vai largando um pouco seus problemas pessoais, as suas necessidades de prazer, de riqueza, e começa a se sacrificarem para conseguir, né, os cientistas, os médicos, começam a se sacrificar, ficando horas e horas trabalhando, pesquisando, porque eles veem a vantagem de ser conhecidos na Terra por terem descoberto alguma vacina, por terem descoberto algum remédio, por terem descoberto alguma novidade, uma invenção, alguma coisa assim. Eles ficam famosos. Então, isso é positivo para poder desenvolver o sacrifício, o espírito sacrificante desse estudioso, desse cientista que começa a desenvolver as coisas e fazer, né, essas coisas. Então ele falou que é muito importante isso que acontece na Terra, e é ele tudo que desenvolve tudo isso no ato único, que é o homem pegando do ato único, do armário divino, através dos seus esforços, através do seu sacrifício para conseguir qualquer coisa. Mas tem pessoas que vão investir no humano, tem outros que vão investir no espiritual.
Aí ele falou assim, fica feliz, porque você está investindo o resto da sua vida todo no espiritual, garantido. Lá no céu, emprego garantido. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Céus e sóis mudos, céus e sóis falantes. Como continua a criação? Como o céu não será mais estranho à terra? Isso é muito incrível, né? Porque através dos conhecimentos, o céu não se torna mais estranho para nós, que é justamente as coisas de Deus, porque lá no céu só é Deus, né? E Deus, ele é uma pessoa verdadeira, ele tem vontade, ele tem pensamentos, ele tem intenções, tudo que ele faz tem um propósito, tudo que sai dele tem um para quê, tem uma comunicação, tem algo que ele está dizendo com aquilo ali. Então, essa linguagem do céu não se torna mais estranha à terra, à criatura, através desses conhecimentos, porque ela começa a ter a linguagem do seu Criador, começa a ver as coisas de outra forma. É muito incrível, né? Então ele fala, minha filha, olha como é bela a criação, né? Que ordem, que harmonia, contém tudo, porque as coisas criadas, todas elas falam dos atributos de Deus. Cada uma representa o atributo de Deus, representa também o que Deus quer fazer no homem, porque ela revela o amor de Deus para com o homem e o amor que o homem deve ter para com Deus. E o que ele quer formar na alma, porque tem um trecho do livro do céu que, que Jesus fala assim que o que ele fez na criação, mas ao criar o homem, o que ele colocou no homem, que o que ele pode fazer na alma do homem supera o que ele faz na criação, supera o que ele fez. Esse vazio que é o homem, que ele quer operar, tipo assim, dá mais trabalho para ele, é um trabalho mais legal para ele, entendeu? Deixa ele também mais feliz trabalhar no homem, né? Então é muito interessante. Ele fala assim: como é bela a criação, que ordem, que harmonia contém, mas apesar de sua beleza, os céus, as estrelas, o sol, todos são mudos, não tem virtude de dizer nem sequer uma palavra, né? Por isso que eu estava falando para a Luísa, né? Que filha, eu estou muito feliz de receber a sua homenagem, você me ofertando as estrelas, o sol, mas eu estava feliz porque era ela dando linguagem, voz para o sol, voz para as estrelas, voz para o céu. É ela que estava falando disso, né? Uma criatura dando reconhecimento, a criatura que tem a linguagem, a criatura que tem a vida do amor para poder reconhecer o Criador. Então é por isso, mas eu estava dizendo para ela que a maior oferta é ofertar o próprio homem, né? Porque ele deu ao homem a fala, a linguagem, deu ao homem a comunicação, justamente para ele viver em correspondência ao seu Criador, né? Então, o ser humano, né, usado de toda a sua energia vital, que o próprio Deus deu para isso, para prestar essa honra, para viver essa intimidade com Deus, não tem coisa mais preciosa. Então, você ofertar a outras pessoas desejando, né, que elas vivam assim, desejando que elas tenham esse conhecimento, ofertando cada inteligência humana, meu Deus, você não tem ideia do que é isso para mim, né? O meu amor fica duplicado, né? Então, ele fala, só, eles são mudos, eles não têm virtude de dizer nem sequer uma palavra. Então, eles são limitados, eles são dentro do que eu fiz eles, né? Mas eles não têm essa vida do amor, né? Não tem essa comunicação. Em troca, os céus, as estrelas, o sol, o vento imperante da minha divina vontade são todos falantes e têm uma eloquência tal que ninguém pode igualar. Olha, o anjo, o santo, o douto diante dos céus de minha vontade faladora ficam mudos e se sentem ignorantes. Olha que interessante isso, né? Com a luz que Jesus trouxe. Que aqui ele está falando assim, né? Em troca os céus, as estrelas, o sol, o vento imperante de minha vontade, que são os conhecimentos, como ele vai falar nesse trecho, né? São os conhecimentos, eles formam céus, estrelas, sol, vento, depende é porque eles têm essa virtude criadora, porque a palavra de Deus, ela não vai se produzir os seus efeitos, ela é uma semente, as verdades são sementes que produzem coisas dentro de nós,
Não é a palavra tem poder de infundir aquilo que ela tem em nós. Elas são vivas, são palavras vivas, né? Então, o maior bem que Deus pode dar são os conhecimentos, né? E esses conhecimentos formam o céu da alma, né? Ilumina, né? Tira as trevas, né? Infunde na alma as virtudes que Deus deseja, os atributos de Deus, né? Às vezes essa palavra é um vento imperante, aí você pode pensar, às vezes Deus fala de um jeito, parece que vem um vento e te derrubou, te matou, nossa, me destruiu aquela palavra. Pois é, mas esse vento imperante da divina vontade mesmo para fazer derrubar todo muro de resistência que tiver dentro de nós, que beleza, tá curando a nossa alma, tá derrubando qualquer coisa que tiver lá que tem que sair. Olha que maravilha que é ser derrubada por esse vento, que esse vento poderoso, às vezes é suave, às vezes é forte, né? Então cada palavra tem um para quê, fala de uma coisa, e as verdades também, ora fala de um atributo de Deus, aí você pode pensar, ora fala da virtude, fala de Jesus, fala da virtude dele, aí você pode pensar, são as estrelas, ou então fala das almas, de como Deus opera nas almas, estrelas, pode pensar assim, é o sol, porque está falando do próprio Deus, é uma revelação que Deus está dando, então, entende? Mas cada conhecimento é indispensável, né? É poderoso. Então, são todos falantes, por quê? Porque eles são vivos, eles são reais, eles estão falando conosco, né? Estão criando aquilo que está sendo falado dentro de nós. E tem uma eloquência tal, é uma coisa tão clara, tão forte, que não tem como fugir, né? De tão poderoso que é aquela verdade, né? Que ninguém pode igualar. Aí aqui, ó, que ninguém pode igualar o anjo, o santo, o douto, diante dos céus de minha vontade faladora ficam mudos e se sentem ignorantes. Aí você pode pensar assim, aquele que é douto na terra, né? Como tá falando assim, né? Pode ter tido domínio da ciência humana, né? E usado todos os atributos que Deus deu de inteligência e conquistado grandes feitos, né? Grandes realizações. Mas o que é isso diante dos conhecimentos da divina vontade? Né? A pessoa pode ter uma eloquência para falar de coisas da terra, né? Uma pessoa pode falar com propriedade, por exemplo, um arqueólogo. Pode ser o melhor arqueólogo do mundo. Ele pode falar com propriedade daquilo que domina, o que está tudo no ato único que Deus deu a inteligência para o homem mesmo, né? De descobrir, de estudar, de ter um raciocínio lógico. Está tudo dentro de tudo que Jesus nos deu, né? Da nossa inteligência, da ciência, né? Da ciência disso, da ciência daquilo, da ciência da planta, da ciência daquilo. Então a pessoa tem uma capacidade de descobrir coisas, de juntar provas, de colher material, só que é muita energia gasta naquilo. Então ele é muito tempo de estudo. E ele viveu a vida dele focada nisso. Então ele é o melhor doutor de todos daquilo ali, daquela ciência que ele dominou, né? E tudo foi Deus que deu inteligência, capacidade, tudo está no ato único, que Deus possibilitou ele estudar e tudo, né? A vida, tudo, 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 tudo. Só que aí quando chega o ciência, nos conhecimentos da divina vontade, essas coisas parecem não ter mais sentido, entende? Diante dessa linguagem supera tudo isso, né? Então, diante dos céus de minha vontade faladora, ficam mudos e se sentem ignorantes. Ignorante, por mais estudo, por mais título que se possa ter, e até para coisas santas, né? Conquistas santas, né? Mas se sentem assim, ignorantes quando encontram essa alta ciência, que é a divina vontade, né? É a alta ciência, né? A ciência da ciência, né? As outras coisas estão tudo dentro disso, né? Mas é muito mais, é você conhecer o próprio Deus, né? O que está lá na mente dele, a intenção dele, por que que ele fez aquilo, né? Porque às vezes a pessoa investiga no campo humano, né? E traz para a terra, ela fica na terra, observando aquilo ali, sendo douta daquilo ali, mas ela vê tudo de uma forma terra. Ó, esse material encontrado é feito disso, 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 disso. Agora, o que que a alta ciência vai dizer? Deus que fez. E o que que Deus fala através disso? Olha, me representa a firmeza que eu quero do homem. Sei lá, tipo assim, entendeu? A pessoa estuda o sol, né? O sol é assim, 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 assado. O cientista descobriu que o sol faz um barulho enorme, né? Ele vive a vida toda estudando o sol. As ondas, isso e aquilo,
as mudanças e tal, para estudar por que que tá mais quente e tal, então vive a vida dele dominando, só que ele vai trazer tudo para o campo científico. E ele vai ter inteligência, tudo que Deus deu para ele fazer aquilo ali, né? A condição ainda, às vezes ganha um prêmio Nobel, né? De uma descoberta que só ele fez, uma tempestade solar, umas ondas, não sei o quê, né? Domina e vive a vida dele toda ali, passando horas e horas e horas sem dormir, investigando, estudando, então ele sabe falar tudo isso aqui. Só que é o filho da divina vontade, a pessoa que tem o conhecimento do que Deus fez, o sol vai falar que o sol representa Deus, que Deus é luz e calor, e que Ele quer colocar em nós essa luz, esse calor também, essa luz são as verdades dele, e não sei o que, tipo assim. Aí você fala, isso é menos? Ah, isso é espiritual demais? Pois é, mas isso é muito, muito mais profundo do que o conhecimento do campo material da coisa, porque essas coisas são passageiras, e isso não nos dá tanta felicidade, por mais que eles ficam felizes em descobrir isso, mas descobrir as verdades de Deus, que Deus deu o sol, que foi Ele que fez, para que Ele fez, o bem que faz o sol, só de saber isso, assim, não precisando assim, ser o cientista estudando o sol, a matéria, afundando na matéria, mas o para quê dela, que é o próprio Deus dizendo sobre ela. E aí, esse conhecimento de saber que foi Deus, a gratidão que isso gera, a alegria, a felicidade, por isso que os conhecimentos trazem muito mais felicidade que a própria criação. Você fica feliz em usufruir da criação, né? Pensa em alguém que domina o mar. A pessoa fica muito feliz, a pessoa estuda o mar, a pessoa estuda as criaturas que há no mar, a pessoa mergulha lá, os mergulhador, e todos os dias fica feliz em descobrir um peixe, um tubarão, o comportamento, falar do comportamento dos animais. Eles colocam sensores nos animais para descobrir por que que eles estão migrando, para onde que eles estão indo, para estudar o comportamento deles. Então eles ficam horas e horas parados, eles têm que ficar horas e horas parados esperando nos radar, nos aparelhos lá olhando, investigando o que que eles estão fazendo. Então eles ficam ali olhando para isso. Então, e tudo está dentro do ato único. Sim, Deus que criou tudo e tem uma inteligência incrível, assim, dentro do instinto animal que Deus deu para o animal, a inteligência animal, vamos dizer assim, que é o instinto deles e a forma com que eles já sabem as coisas, o comportamento, como que são os grupos, como que é a hora da procriação, como que é a forma com que se organizam para caçar o animal, a baleia, né? Aí a pessoa estuda a baleia, que lindo, né? Os documentários a gente vê isso, né? Olha o que a baleia faz para pegar aquele monte de cardume de peixe. Ela tem uma técnica, aí a pessoa estuda a técnica dela e fica inebriada com aquilo ali. E fica horas e horas estudando aquilo ali. Então a pessoa vai ser adulta para falar daquele assunto. Mas quando vai, pelo conhecimento da divina vontade de ver tudo o que Deus fez, você vê a beleza da ordem do seu Criador, que fez todas as coisas. Então, em vez de você passar horas e horas estudando isso, você fala, né, com a eloquência do seu Criador. Foi Ele que criou todas as coisas. Prece para isso, para isso, para isso. Olha que maravilha. Então, assim, você se concentra em algo a mais. Entende? Então, na terra, né, tudo que elas quiser da terra se conquista, mesmo que seja da criação, da ciência, da arte, da dança, é, de tudo, porque existe tantas, infinitas coisas, só o domínio da linguagem humana, o domínio da técnica de falar com as pessoas, de convencer as pessoas, de vender um produto, de falar com eloquência, de saber argumentar, o domínio da argumentação que uma pessoa estuda para ela ter, porque ela quer ser o mestre naquilo, ela pode viver a vida dela toda focada nisso, se ela quiser. Ela pode investir na terra, na terra, e conquistar tudo que ela quer, o carro, a casa, os sonhos, as viagens, ser muito conhecida, fazer palestra em tudo qualquer lugar, e ser o nome naquela situação ali. Olha, especialista em linguagem comportamental, especialista nisso e naquilo ali, psicoterapeuta disso, 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 fulano de tal nisso, nisso, especialista em marketing, especialista naquilo. Então tem muitas infinidades, sim. Só que é aquilo que Jesus fala, daqueles que escolhem a melhor parte. Porque a pessoa passa muito tempo na terra, investindo aqui, porque ela tem que estudar muito para depois lá na frente ter um reconhecimento e ter um cargo melhor, um salário melhor. E se ela estudar, se ela se dedicar, ela consegue sim, né? Mas aí há o maior, a ciência é maior, o bem maior de todos,
que é justamente esse conhecimento de Jesus, que é o nosso reconhecimento. Se a gente não acreditar nisso, se a gente não acreditar nisso, se a gente dar nossas escapadas e pensar, ah, se eu tinha tanta possibilidade, eu podia ser escritora, porque antes eu falava que eu ia ser escritora, né? Eu podia ser escritora, eu podia ser psicóloga, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito mais aquilo, eu podia estudar isso. Tanto tempo que a gente ia passar, até mesmo para as coisas santas, né? Como Jesus falou com a Aline, ah, Aline, mas se você ficar. é, Tem muitas infinidades, Aline, de coisas que dá para fazer também para mim. Vídeos, conteúdos, né, meios, você pode ver várias, ficar horas e horas vendo vídeos de como fazer tal coisa, de como trabalhar tal coisa, ter como você fazer isso, fazer aquilo, desenvolver isso. Esse aplicativo tem infinitas possibilidades de escrever, fazer um conteúdo todo infantil. Aí fala, debruça todo nisso, faz um conteúdo. Tem várias coisas para se dominar dentro disso, de divulgar. Só que o tempo, a energia que vai ficar gastando nisso, o tempo é um tempo precioso demais para Jesus, e ele se agrada mais os falantes, né? E ela estando livre de tudo isso, que ela teria que se preocupar muito tempo em ficar lá produzindo para depois falar alguma coisa daquilo, para depois postar aquilo. É um tempo muito precioso que ela pode estar falando, 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 e Jesus infusamente já usar o Espírito Santo puro nela, agindo naquele exato momento que ela está falando. Então, assim, é o melhor, né? Então, por mais. E por isso que não nos deixa preocupar tanto com isso. Por isso que ele, por mais que às vezes a gente faz uma coisa, né? E a gente aceita, às vezes não sai na hora que vai fazer o vídeo, não sai tão perfeito assim alguma coisa. Mas isso tudo é permissão, isso tudo é porque ele quer tudo muito puro, que a pessoa confie totalmente nele, infuso mesmo, né? E o mais importante é falar dessas verdades, porque quando se fala dessas verdades, duplica a felicidade, a glória para Deus, o amor para Deus, porque essas verdades são esses sóis, essas estrelas. E outra coisa, a pessoa que está falando ela está cooperando com Deus, trabalhando para criar nas outras almas também esses sóis, essas estrelas, porque ela está levando esse conhecimento. Então, aí eu vou e ouço o vídeo da Aline, que é Jesus nela. Aí, quando eu ouço, aquilo cria em mim estrelas, porque está falando das virtudes de Jesus, né? O sol, puro Deus, né? Puro Deus ali, é o conhecimento de Deus. Jesus é o sol, né? Então, tá falando disso, aí às vezes é um vento forte, porque tem que derrubar alguma coisa, um castelinho, alguma coisinha lá que tem que ser mudada. Então, vai trazendo felicidade e a gente e ouvir também traz felicidade demais, porque vai criando dentro de nós. Aí a gente vai fazer o quê? Jesus quer que a gente só ouve? Não, Jesus quer que nós sejamos falantes também. Aí depois a gente vai falar também desses estrelas que Deus pôs em nós, desse sol que nós recebemos, desse vento impetuoso que são esses conhecimentos. Ou seja, vai repassar, e triplicar e multiplicar esse amor, essas verdades. Então, tem ideia de quanto que isso é precioso? Que isso é mais importante do que se a gente ficar se debruçando em qualquer coisa terrena. Por isso que Jesus falou na live, nossa, as outras coisas ficam tão cansativas, né? As coisas da terra ficam tão cansativas para nós, né? Podemos aprender inglês? Pode, mas são coisas assim que para nós se torna tão, né? Tudo segundo plano e nem é plano, né? É uma coisa assim que para nós não é o mais importante. Que não tem coisa melhor do que falar desses conhecimentos. As outras coisas são cansativas, as coisas da terra são exaustivas, né? Entendeu? E é uma energia que a pessoa tem que gastar também para ter né, um reconhecimento na Terra. E assim, aí tem gente, você pode pensar assim, tem gente que se torna estrela aqui na Terra, né? Na Terra. Se torna famosa, uma estrela de Hollywood, né? Tapete vermelho e tudo, né? Com direito a tapete vermelho e tudo. E pensa assim, nossa, eu alcancei o céu. Tem propagandas, né, na televisão que fica assim. Você nasceu para alcançar as estrelas, alcance todos os seus objetivos. Tem pessoas que pensam que a plenitude é essa, né? Que essas conquistas aqui. Então, valeu a pena todos os meus anos de estudo, de vida, porque eu cheguei no topo, eu cheguei onde eu queria. E ela pensa que já chegou em tudo o que eu queria. Tem toda uma lógica de uma inteligência que Deus deu, de uma capacidade que Deus deu, que realmente existe ciências para tudo. Tem como tudo é Deus que investiu, né? O conhecimento das plantas, o conhecimento da terra, o conhecimento das coisas, o domínio da linguagem, tudo, a inteligência, a nossa capacidade que pode expandir para essas finalidades, sim, é verdade.
Mas existe algo muito mais importante, que é aquilo que não passa. Que é porque ele fala que como a gente é aqui na terra com ele, vai ser no céu, né? Então, o que é mais importante? O que realmente é mais louvável? Tem pessoas que passam as horas, os dias preocupados com a terra, preocupados com o que ainda não fez, né? Preocupados com as conquistas que quer fazer, né? Mas não tem coisa mais importante do que isso, né? Por isso que é assim na terra como no céu, que começa aqui. Que é como se você estivesse estudando a linguagem do céu aqui, para chegar lá e não se sentir estranho. Não sentir que é uma coisa que você só pode olhar e falar assim, que lindo. Então, às vezes, você aqui é estranho, a terra é estranha para você. Você é da terra, e às vezes as coisas da terra, que tudo é criado por Deus, tá? Mas às vezes é estranho para você certos domínios. Igual eu vejo lá canais assim, né? Mostrando pessoas que descobriu tal coisa, falando um monte de coisa lá do sol, falando um monte de coisa das estrelas, das constelações. E eu não entendo nada do que está falando, né? Assim, eu não domino aquela linguagem. Eu fico, ó, que lindo, que incrível, mas eu fico, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que fez, é Deus que fez. Só me interessa saber que é Ele que fez. Me interessa o que eu li, o que ele no livro do céu fala disso. Olha, ele falou que o universo representa ele, tipo assim, a Terra representa a gente. Tipo assim, a nossa cabeça, ó, mostra o universo lá. E aí aí eu lembro do que ele falou, do universo lá com as suas galáxias, representando, né, a mente de, vamos dizer assim, representando Deus, e nós com nossos neurônios, né? Aí representa o universo, a ligação que tem a nossa cabeça com o universo. Aí eu fico pensando no que Deus fala daquilo, né? E não tanto no que o homem fala, no que o homem domina, entendeu? No que o homem sabe falar daquilo. Então, assim, às vezes para mim é linguagem estranha. Sabe? A pessoa fala e eu falo, ó, que incrível, nossa, que legal, é Deus. É Deus que fez o homem descobrir isso. Olha os robôs, olha o desenvolvimento do robô, olha a nanotecnologia, olha isso e aquilo, os homens falando umas coisas difíceis lá, aí fala da química, que os elementos químicos também, se você for estudar os átomos, os elementos químicos, você vive a vida toda estudando isso. É muita coisa para entender. Então eu vejo esses cientistas falando, eu não entendo nada, mas eu sei que é Deus, 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 é Deus que deu inteligência, é Deus que fez tudo. Então parece que a Terra é mais estranha para mim. Agora, o céu, falar das coisas de Deus, né, estudar esses escritos, essa linguagem é mais interessante. Parece que você passa mais aqui na Terra, sabendo falar mais sobre Deus do que sobre coisas da Terra. Você já percebeu? Que muda tudo? E aí é diferente. Quem fala muito da Terra, sabe muito da Terra, sabe pouco do céu, né? E quem sabe pouco da Terra, mas sabe muito do céu. Entendeu? Às vezes você encontra pessoas assim. O padre falou assim uma vez: Nossa, eu fui num lugar que a dona não tinha nada. Era muito simples, mal sabia falar. Era tipo semi-analfabeta. Falava assim, não dominava muito a língua, né? Falava de um jeito simples, mas quando ela abre a boca para falar, sai tanta coisa de Deus, tanta sabedoria. Aí você fala assim: a mulher não domina nada daqui, não conquistou nada daqui, como que sabe tanto de Deus? Entendeu? Como que é investir as coisas? A matemática é diferente. Quem perde aqui, ele fala, quem perde a sua vida por mim me encontrará, né? Então tem uma lógica aí diferente, né? Então, assim, Deus permite que a pessoa conquiste todos os sonhos dela, sim, porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Mas existe algo muito melhor, né? Existe algo que não lhe é tirado, como Jesus falou para Maria, né? Para Marta, né? A Maria escolheu a melhor parte, né? Ela escolheu se ocupar disso, ela escolheu ter a cabeça mais voltada para isso aqui. Não tanto para o ativismo, né? Das coisas, de fazer isso, de conquistar isso, de trabalhar nisso e naquilo, né? Então ela escolheu a melhor parte, né? E isso não lhe será tirado, né? Então é muito incrível. Diante dos céus de minha vontade faladora, ficam mudos e se sentem ignorantes. Mas por que esses céus e sóis são falantes? Porque contém a vida divina. Mas você sabe, e vida é essa felicidade. Eles trazem uma felicidade, um sentido pra gente que a gente não troca por nada. Eu fico emocionada. Mas você sabe o que são esses céus e sóis falantes? São os conhecimentos que te manifestei sobre a minha divina vontade. Ela não só é vida, mas é a fonte, a origem
e a vida de todas as vidas. Ela que dá sentido a tudo. Você estuda a vida animal, mas a divina vontade, o conhecimento do porquê que Deus fez isso é a vida da vida disso. É o que explica isso. É o que dá sentido a tudo isso. Porque eles estudam muito, mas às vezes não chega na simples compreensão de que foi Deus que tudo fez, né? Que as coisas. Por que eles ficam tão aprisionados com os animais? Meu Deus, eles estão na ordem, né? Eles estão na ordem. Deus colocou, ele fez eles perfeito, pronto, né? Para aquilo que eles foram feitos, né? São seres, né? Tá na ordem, né? Tá tudo no regime de Deus. Então, por isso que é tudo tão bonito, né? Então, às vezes, eles não sobem mais, né? Então, por isso os céus de seus conhecimentos não podiam ser mudos. Por isso que a gente não aguenta ficar calado quando vai ler. Porque não tem como, né? Senão você vai explodir. Assim, cada conhecimento sobre meu filho divino é um céu, um sol, é um vento diferente um do outro. Então, é sempre uma nova luz, né? Um novo sol, né? Por isso que a gente põe sol, né? É por causa disso mesmo. Sai uma verdade daquelas e põe um solzinho, né? Que tendo a virtude falante, possuindo a vida divina, tem virtude de produzir novos céus, ou seja, nas almas, né? E sóis mais belos. Aqui, tá, mais belo que a criação. Muito mais belo, tá? É onde Deus, por isso que ele não tem interesse em perguntar assim, Senhor, o que é mais interessante para o Senhor? O que para o Senhor é mais interessante? É você fazer outros planetas? Vida em outros planetas? Deus também tem muitas outras possibilidades, entende? Ele é Deus, ele é infinito, ele pode tudo. Mas para ele não é o melhor. Entende? Que para ele manifestar esses conhecimentos na alma, trazer esses conhecimentos para o homem, se fazer conhecer e ser reconhecido, conhecido pelo homem é a coisa mais prazerosa que existe. O entretenimento dele é estar com o ser humano nessa linguagem, nessa comunicação. Não é o ser humano querer ficar lá com as suas coisinhas, não. É essa linguagem. É falar dele, o ser humano ouvir e falar dele também, e repetir, e ser o eco dele. Então, esse é o entretenimento mais importante. Então, para ele também isso é melhor. Entende? Entende? É os jogos dele. Se quiser jogar com ele no céu, é assim, né? É a diversão dele. É o que mais dá prazer para ele, né? Entende? Então, é isso aí. Olha lá, para investir os corações, ó. É isso que ele quer. Seu doce gemido dominante conquista-os. Veja então, minha filha, como meu amor superou o amor que tivemos na criação, tá vendo? Ao manifestar-te tantos conhecimentos, então, ele sente muito mais prazer. Por isso que ele não tem vontade de criar outras coisas. Porque ele sente muito mais prazer, muito mais gozo em te manifestar esse conhecimento, te falar sobre isso e você ficar ouvindo. Por isso que ele sente a felicidade quando você fala disso. Por isso que isso alivia as lágrimas dele. Por isso que eu estava falando ontem, né? Que fica chorando porque ninguém me dá atenção, ninguém me põe atenção. Por quê? Porque fica sem poder falar disso. Então, a pior coisa que tem é ele não poder comunicar isso, né? Ele não poder comunicar isso porque não tem criaturas querendo ouvir. Então, você tem ideia do porquê que cura Deus? É por causa disso. Ter quem ouça e fale disso, e comunique, e converse com ele sobre isso, e que fale aos outros sobre isso, e que também faça o mesmo. Por isso que a criatura cria com ele. Porque ele cria manifestando isso em você, e quando você manifesta para os outros, você está sendo criador com ele. Porque você está criando sóis também, está levando esse conhecimento para as outras pessoas. Você está criando sóis, estrelas, mares, ventos impetuosos, né? Olha para você ver. Porque na criação, um só céu, um sol. Bastou a nosso amor, bastou, tá bom demais. Não... Agora isso aqui é infinito, Deus não cansa de falar. Ele não cansa de te contar. Sempre vai ter mais, se cavucar tem mais, tem mais, tem mais. E ele fez de propósito para não acabar essa alegria, de tanto prazeroso que é essa comunicação. Entendeu? Porque queríamos desabafar todo o afogamento do nosso amor sobre o homem falante. Nele queríamos criar os céus, os sóis falantes no fundo de sua alma. Mas eu subtraísse de nosso querer divino. Aí foi o problema, ó, pôs um limite ao nosso amor. E os céus falantes não tiveram mais vida nele. Mas nosso amor não disse basta. No máximo fez uma pausa, tá vendo? E esperou.
Mas não podendo conter-se mais, retomou sua criação dos céus e sóis falantes na pequena filha. Eu tô falando da Luísa e de cada um de nós. O meu querido divino retomou nela essa linguagem. Olha, por isso que ele falou para Luísa, né? E não volte para você mesmo, não dê suas escapadas, né? Fica atenta aqui, né? Olhe para eles. No fundo de tua alma, todos os meus conhecimentos sobre meu Fiat, todos em ordem e harmonia. E quem é céu e fala e forma outro céu. Você se torna conhecimento, né? É muito incrível isso. Aí forma esse céu em você, o conhecimento chega, é céu e fala com você. Aí você toma aquilo e fala do que você aprendeu e forma outro céu. Aí você também é céu e fala desse céu. E quem é sol e fala. Aí você é outro sol e fala desse sol. E enquanto se faz luz e aquece, forma outro sol. Quem é mar e forma suas ondas falantes. E enquanto fala, forma outro mar para investir com suas ondas falantes a todo mundo. Tá vendo? Investir com essas ondas falantes o mundo todo. Você tem que, é por isso que divulgar, partilhar isso. E com a sua palavra criadora, impor-se para fazer-se ouvir, para elevar todos o novo mar de paz e de alegria da minha vontade. Tá vendo? Essa felicidade verdadeira, né, para levar a todos o novo mar de paz e de alegria de minha vontade. Quem é vento e ora com seu império fala para derrubar por terra os corações mais duros. Aí tem, por isso que tem aqui Jesus fala forte nos vídeos, ó. Às vezes tem que ser um vento mesmo, que derruba mesmo o império do eu, o castelinho do eu, né? Aí tem que derrubar a terra dos os corações mais duros, que são aqueles que ouve e fica rindo, não acredita, que fica debochando, que fica duvidando, né? Que são resistentes. Então, não adianta naquele momento ali, de repente aquela verdade não adianta ser manifestada de um jeito, uma brisa suave. Ô, meu filhinho, como você é belo. Talvez não é o momento. Aí Jesus quer falar, não, agora é um vento. Essa verdade que eu tô falando aí, pode falar, minha filha, pode falar, porque tem que derrubar o império mesmo, tem que derrubar esses corações mais duros. E ora fala com as suas carícias, para não infundir temor. Que é quando fala assim, confia em Jesus, não tenha medo, confia nele, né? Que é para a pessoa não desanimar, que é para a pessoa não duvidar, ou não desconfie de Deus. Então tem hora que é assim mesmo, uma carícia que está fazendo a gente, né? Ora, então, para colocar em confiança, para espantar qualquer temor, para manter a gente na confiança. Então, é assim mesmo, Jesus é desse jeito mesmo. Pode reparar nos vídeos que é desse jeito mesmo. Tem tudo isso aqui não acontecendo. Ora fala com gemidos amorosos para fazer-se amar. Chora, né? Chora, né? E enquanto fala, forma outros ventos. E sua palavra corre para fazer conhecer a vida. A potência de meu divino querer, em suma, todos os meus conhecimentos sobre ele são uma nova criação mais bela, tá vendo? Muito mais importante, ó. E outra coisa, porque é uma criação que vai falar, sabe por quê? Porque o sol, oi, porque o sol também que vai ser formado em nós não é mudo não, tá? Não adianta você receber lá a luz e ficar quietinho guardando para você, você não tá entendendo nada, não é sol mudo. Aquilo ali não é, aquela palavra não é muda. Então quem disse que isso é para produzir em pessoas mudas? Então esse sol, essas estrelas, esses conhecimentos que chegam até nós, não é como foi na criação, que fez não é igual. Na criação as coisas não podem falar, não. Esses conhecimentos em você, eles falam, né? Eles são vivos, né? Eles têm movimento, né? Então, quando você for receber e formar em você, eles vão fazer você falar também. Você vai falar também, você vai falar dessas estrelas, né? Você vai falar desse sol, você vai falar do que você aprendeu, entendeu? Uma nova criação mais bela, mais variada que a mesma criação. E muito mais bela porque é falante, tá vendo? É falante, então vai produzir isso. E sua palavra é a vida de minha divina vontade que leva a criatura. Então o que acontece se alguém não fala? Eu entendo assim, que é porque ela recebe, mas ela fica nos efeitos. Aquela pessoa falou e saiu uma luz muito grande dela e ela sentiu o calor, o efeito. Mas ela não tomou posse, porque quando ela pega para ela e vai meditar e fala,
E realmente ela tomou posse daquilo, deixou aquilo ser formado nela também. Então ela vai falar, porque aquilo também foi vida nela. Se ela não falar, ela fica só sobre efeito, entendeu? E por isso me sinto feliz em sua alma. Tá vendo que deixa ele feliz? Porque estou no meio de meus céus. Estrelas e sóis falantes formam um céu para ele, né? Mas minha felicidade se duplica quando você faz o sacrifício de escrever. É. Ele fica feliz da pessoa estar ouvindo, né? Mas é mais felicidade para ele quando a pessoa fala, entendeu? Ele fica feliz porque tá vendo que ela tá ouvindo, que tá sendo formado aquilo nela. Mas quando ela fala é diferente, né? Minha felicidade se duplica quando você faz o sacrifício. Aí o sacrifício. Por que sacrifício? Porque você não vai ouvir a si mesmo, que vai ficar, mas eu tenho dificuldade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, de renunciar a si mesma, né? De não pensar em si mesma e falar, né? Não pensar, eu vou falar direito, eu vou falar bem, eu vou falar, né? Nada disso. E faz o sacrifício de escrever, pôr para fora, né? Porque vejo que esses céus falantes sairão, tá vendo? Sairão, não vai ficar em você. Sua palavra formará novos céus que levarão a vida do meu Fiat divino entre as criaturas. Então o céu não será mais estranho à terra. Então por que não será mais estranho? Porque você vai levar esse conhecimento para os outros. E eles vão saber sobre Deus, como que Deus é. Então não vai ser coisa estranha, mas só vamos saber quando estiver lá no céu. Não, tem quem fale disso. Olha, tem o livro do céu da Ada Luísa Picarreta. Então o céu não é tão estranho para a terra, não. Vai ler o livro do céu. E tem pessoas explicando. Então, porque esses sóis falantes formarão a nova família celestial. Tá vendo? Trazendo glória para a família humana, que é esse conhecimento. Olha lá. Formaram a nova. Então, esse é o maior heroísmo de todos. Né? E formarão a nova família celestial sobre a terra. É o reino. E sua palavra porá em comunicação ao Criador e à criatura. Os ventos desses conhecimentos porão em comum as alegrias secretas da Santíssima Trindade. Olha só, as alegrias secretas não vai ficar só entre eles lá, né? Meu Deus, porque a criatura foi feita para estar unida à Trindade, né? E tornando-se proprietária da santidade e felicidade divinas, todos os males desaparecerão. Dona, que Jesus falou ontem, né? De ser possuidor, de ser dono, né? Daquela verdade. Você se torna dono da verdade. Se a pessoa fala assim, você é dona da verdade, sou. Sou, ele me deu, ué. Se eu não tomar posse disso, eu tô frites, né? Claro que aí a pessoa fala, não entende, né? Você não vai ficar batendo boca à toa, né? Mas não é mentira, né? De certa forma, você fala como dona, você fala como alguém que você não é a palavra sua. De você pode duvidar, o fulano, não faça nada que eu falo, que eu fale, porque eu não confio em mim mesma, eu não sou segura de nada que eu possa pensar. Mas quando você toma posse dos conhecimentos que é o próprio Deus te ensinando, você fala como dona, é assim que eu faço. Eu posso estar, o pensamento estava errado, aí o Senhor me mostra o verdadeiro que Ele quer de mim. Então, aí eu vou falar daquilo sendo meu pensamento. Eu tomo como meu, eu não vejo como algo, será isso? Igual Jesus falou aqui, ó. Jesus falou assim, ó, que nós precisamos, ó. Aqui Jesus falou aqui, ó. Jesus pediu para vocês acreditarem plenamente nessa luz. Como? Tomando posse dela, é isso mesmo, né? Como dono disso, pois é exatamente isso mesmo, dá atenção mesmo nessa luz. Então, assim, tomar aquilo como possuidor daquilo. Como alguém que fala, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é assim que eu penso, é assim mesmo, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Então, você toma como dono daquilo, proprietária, né, da santidade e felicidade divinas. Todos os males desaparecerão. E eu terei a alegria de ver a criatura feliz. Aí, tá vendo que traz felicidade verdadeira? Como saiu de nossas mãos criadoras. Então, tem a felicidade de como a gente saiu das mãos de Deus. Entende? Que é a querida. Tem a felicidade de como a gente saiu. Então, não é plena essa realização humana. Não é a felicidade plena. Por mais que a pessoa ganhe prêmios, títulos, se torna, não é a plenitude, porque como a gente saiu das mãos de Deus, era tendo a única vontade com Ele, tendo conhecimento de quem é Ele, não tinha desconfiança dEle, não tinha medo de falar com Ele, sabia quem era em si mesmo, né?
criatura, sabia se colocar no seu devido lugar, mas também não tinha medo, isso não infundia temor, porque sabia que Deus a fez assim, para ser morada dele. Então, ele olhou para Deus, Adão olhou para Deus e viu quem ele era, quem Deus era, por que que foi feito, entendeu isso tudo e falou: Meu Pai, meu Criador, toda a minha vida eu te amo. Então, reconhecimento de Deus, conhecimento de Deus. de- então, a pessoa é diferente. Eles dominavam as outras coisas também. Ele não dominava, não, Ruth, as outras coisas, mas pelo que Deus trazia para ele, direto de Deus, sem se desligar da vontade de Deus, não ele por ele mesmo buscando fora, né, com a sua própria vontade. Não tinha isso. Então é muito diferente. É muito diferente. É a verdadeira felicidade, porque nós estamos retornando para os braços, para as mãos de quem a gente nunca deveria largar. De como saiu, né? De como a gente saiu das mãos criadoras. É muito mais feliz essa vida, pode ter certeza. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.